Por trás de uma criança bem cuidada, existe uma mãe na capa da gaita. O que aqui no Sul quer dizer na capa da gaita? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente se refere quando a gente tá acabado, quando a gente tá esgotado. Então, só pra frisar esse na capa da gaita, talvez tu fique te perguntando o que será significa isso. Isso é um dialeto gauchês, vamos dizer assim. Às vezes, eu não sei se tu como mãe, como mulher, se tu já notou, eu vejo aquele olhar de julgamento das pessoas, que as pessoas ficam olhando assim, como teu filho tá vestido, como que tu tá vestida. Às vezes as pessoas olham, a criança tá bem vestido e a mãe tá lá cheia de olheira, a mãe tá assim, a mãe tá assado. E às vezes as pessoas chegam assim, ai, como teu filho é bonitinho, como teu filho é educadinho, como teu filho... E as pessoas chegam e só elogiam o teu filho. Amém, glória a Deus por isso. Mas as pessoas só enxergam a criança, que a criança é educada, que a criança é esperta, que a criança é um monte de coisas. E as pessoas não param pra pensar como que aquela criança é daquele jeito. Eu sei que muitas mulheres que estão me assistindo agora vai dizer assim, ó, bah, realmente, eu ouço muito elogio do meu filho e passo por isso, ou já passei por isso. O que eu passo aqui muito? Meu filho, poucas vezes ele fica gripado. Quando ele fica gripado, eu já faço as lavagens nasal já de profilaxia e mantenho as lavagens nasal como quando ele está gripado. E o que acontece? Raramente eu tenho problemas de noite com ele. Há pouco tempo eu tive 2 noites consecutivas que a gente não conseguiu dormir direito porque ele estava com o nariz totalmente congestionado. Aí eu tive que parar durante a madrugada, fazer uma lavagem nasal nele e voltar para a cama. Só que isso não é algo rotina de acontecer. Porém, agora a gente tá no inverno, o que acontece? Não que ele mame a noite inteira. De vez em quando ele dá umas acordadinhas pra mamar, que é difícil, assim. Ele acorda umas 2 vezes na madrugada quando acorda. Mas o que eu tenho que fazer toda madrugada? Tapar a criança, porque ele se destapa a noite inteira. Então, eu sei que muitas mães passam por isso no inverno. Às vezes a gente tem que colocar muita roupa na criança, né, nos filhos, a gente tem que colocar uma roupa mais aquecida e aí a gente passa a noite inteira olhando no berço, olhando na cama pra ver se eles estão tapados ou não, porque tá muito frio e eles passam a noite inteira se destapando. E as pessoas só olham pra criança. Ai, a criança é isso, a criança é aquilo, e a criança tá muito bem, obrigada. E a mãe tá na capa da gaita. As pessoas não conseguem enxergar que a gente não é super-heroína, nós não somos a Mulher Maravilha, e nós precisamos também de um descanso, e muitas vezes a gente tá ali acordada, mas os olhos da gente tá abertos, mas parece que a gente já tá até dormindo, a gente tá cheia de olheira, o cabelo tá despenteado, a gente já vive com um coquezinho, a unha nunca tá feita, e bora lá. Gente, o vídeo ele não é uma queixa, muito pelo contrário, eu me sinto lisonjeada quando alguém chega e diz assim, ó, teu filho é esperto, o teu filho é inteligente, o teu filho, enfim, N elogios que as pessoas dão. Eu me sinto lisonjeada por isso. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando assim, ó, mal sabe o fulano o trabalho que dá cuida dele. Porque, indiferente se eu fosse trabalhar fora de casa, como eu sei que muitas mulheres são provedoras do lar e trabalham fora de casa, eu fico pensando, se eu tivesse que trabalhar fora, chegar em casa e dar conta de tudo que eu já faço dentro de casa, mais a internet, não ia dar pra eu conciliar um trabalho CLT e mais o trabalho da internet. Não ia ter condições. Eu ia ter que optar por um ou por outro, ou pelo outro. E se eu mantesse o canal, por exemplo, eu ia ter que fazer um vídeo no sábado, ou no domingo, ou numa folga, eu nem sei como que eu ia ter que fazer. Porque se tu é mãe, independente de quantos filhos tu tem, tu sabe que é puxado. Teve um vídeo que eu fiz a respeito de uma coordenação motora com as crianças. E simplesmente aquilo ali é algo tão simples, mas ao mesmo tempo ocupa muito tempo da gente. E a gente precisa dedicar tempo pros filhos, sabe? Então, digamos assim, ó, no momento que meu filho pegar aquela coordenação motora, todo mundo vai dizer assim, ai, que legal, o teu filho é pequenininho e o teu filho já sabe fazer tal coisa, mas não sabe o trabalho que deu pra ensinar ele fazer aquilo ali. Ah, meu filho fala inglês, fala espanhol, mas não sabe o trabalho que dá ensinar ele. Simplesmente só vem a parte boa. O por trás das câmeras ninguém vê.
Então é só um desabafo, que muitas vezes a gente fica na capa da gaita, a gente fica esgotada, a gente não aguenta mais, a gente pensa assim, ó, não aguento mais. A gente vai deitar e a gente pensa assim, ó, eu precisava de uma noite de 24 horas de sono. E quando chega no outro dia, a gente aguenta assim.